Quero com muita alegria chamar aqui o profeta Veronese, que vem lá de Votuporanga. Deus vai usá-lo com boca profética nessa noite. Em nome de Jesus. Depois o irmão traz a água aqui, que eu já batizei o altar, viu? Já batizei aqui com água, aleluia. Senhor, nós te damos graças, honra, louvor e majestade, porque o Senhor usa cada um de nós como o Senhor quer, porque é o Senhor que faz todas as coisas. O teu filho está aqui, Senhor, para que através da sua boca possa ser usado para que do trono venha uma palavra a cada um de nós nessa noite. Obrigado por esse nono imersão, por esse encerramento do ano, por tudo que o Senhor fez nesse ano de 2022 e por tudo que o Senhor fará em 2023. Então usa o teu servo sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Bendito para todo o sempre seja o nome do Senhor. Você pode repetir isso? Diga assim, se você pode me ajudar. Nós invocamos, acende a chama, e que venha o teu reino. Você ouviu isso aqui? 3 louvores, diga comigo, 3, falaram sobre a vinda do reino de Deus. O cerne da oração do apóstolo Francisco estava relacionado à implantação do reino de Deus. E a salmista aqui, a profeta que estava aqui, eu vou só falar amém, e a minha pregação já foi feita aqui. Ainda que eu esteja aqui, e eu entendo hoje o que é ser um leão na cova dos Daniéis. Tem muitas pessoas com muito mais capacidade para estar aqui. Eu me sinto privilegiado, honrado, agradeço, ao anfitrião ali, o apóstolo Mauri, toda a sua família, equipe, ministério, a confiança do apóstolo Géser, todos os meus amados irmãos que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem algo, irmão, e eu não vou conseguir atrapalhar. Diga assim para o seu irmão, o pregador não vai conseguir atrapalhar, porque eu continuo crendo, irmão, que ele disse assim: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus nessa noite, querido. E Ele já está trabalhando, Ele já está trabalhando, Ele já está operando. Há palavras que já foram liberadas profeticamente. Você é destinatário dessa palavra. Deus tem algo a fazer comigo e contigo, e Ele vai fazer, Ele vai executar toda a sua vontade. Eu quero só saber se eu estou no lugar certo. Você está disposto a receber? Você veio aqui realmente com essa expectativa de ser impactado pela presença dos céus? Então diga assim mais uma vez: nós invocamos. Com mais ênfase, nós invocamos, acende a chama, e que venha o teu reino. Deus tem uma obra para fazer aqui, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Quero fazer uma breve introdução. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 31, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você lesse comigo, se você pode me ajudar. Diga assim: assim também, quando virdes
acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Você está vendo algumas coisas acontecer, amém? Versículo 28 do mesmo capítulo, por gentileza. Lucas capítulo 21, versículo 28. Se você puder me ajudar mais uma vez, diga assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Deixa eu me fazer entender aqui. Vem primeiro o que? O 31 ou 28? Eu quero ver o reino de Deus com poder. Eu quero ver o reino de Deus com glória. Eu quero ver o reino de Deus, querido, impactar, embriagar, vir realmente essa chama do avivamento. Mas existe algo aqui que é a minha parte, a sua parte, a nossa parte. Todas essas coisas que estão acontecendo, irmão, presta atenção nisso. Os dois versículos são claros ao afirmar: quando virdes estas coisas. Estão comigo? Primeira coisa, levantai as vossas cabeças. Segunda coisa, o reino de Deus vai se aproximar. E tem muitas coisas fazendo a gente tirar os olhos de lá, irmão. Tem muitas coisas fazendo a igreja abaixar a cabeça, olhar para o lado. Eu quero te colocar dentro de dois contextos, Gênesis e Apocalipse, para depois, da forma que o Senhor permitir, a gente estar colocando alguns tijolos. Feliz por ver o pastor Gilberto, a pastora Adriana. Um abraço no seu coração. Você quer que eu comece no Apocalipse ou em Gênesis? Vamos para o Gênesis. Uma crise, algumas coisas começaram a acontecer com alguém que tinha uma promessa. E essa promessa é uma promessa de geração em geração. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Deus, o meu Deus. Mas acontece algo, querido, que Jacó precisa passar por algumas coisas. Jacó está num cenário que a promessa é dele. Ele é destinatário como eu e você de uma promessa, mas Deus precisa tratar com Jacó. E Deus tem um Labão para cada Jacó. E é Deus que prepara os Labão desse tempo, assim como foi Deus que preparou os Labão no tempo de Gênesis. Porque Deus quer tratar com os Jacós. E o Jacó começa a passar por algumas dificuldades, essas coisas. Quando virdes estas coisas, levantai as vossas cabeças. Quando virdes estas coisas, exultai, porque a vossa salvação está próxima, o reino de Deus está próximo. E Jacó começou a ver algumas coisas, sendo enganado, injustiçado, seu salário mudado. Por 10 vezes o que ele combina não se cumpre. Você está vendo alguma coisa parecida? E Jacó, querido, ele quer fazer da melhor maneira possível. Jacó se mexe daqui, se mexe dali. Jacó se levanta daqui, Jacó cerca de lá, mas não funciona. Mas em dado momento Deus está trabalhando com Jacó. Salmo 119, versículo 67 diz: antes de eu ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Salmo 119, versículo 71, foi-me bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. E Jacó está aprendendo, querido, no meio do sofrimento. A igreja aprende no meio do sofrimento, no meio da tribulação, da aflição, da angústia. Mas chegou um determinado momento, irmão, que Jacó começou a pegar até aquilo que ele não devia. Morreu lá, foi o raio, encostou lá na cerca, o arame, não sei, morreu uma do Labão, eu pego da minha e coloco no lugar. Jacó começou a sair, irmão, no meio do sofrimento. Deus começou a mudar Jacó. Em dado momento Deus chega para Jacó, fala: Jacó, Jacó, levanta agora os teus olhos e vê. Porque o sofrimento, irmão, faz com que o teu semblante e o meu semblante muitas vezes, e você começa a ver tantas coisas, irmãos. Você começa a ver, assim como eu, tantas coisas.
E nós começamos a contemplar tantas coisas, e o Senhor aparece no meio de tudo isso e fala assim: levanta agora os teus olhos. Tem visão que vai ser aberta aqui nessa noite, tem entendimento que vai ser mudado aqui nessa noite. O Senhor está pronto aqui para fazer uma obra, irmão, independente de mim. Quem sou eu? É porque Ele quer fazer. Mas o Jacó, querido, saiu dali transformado. Gênesis 30, 43 diz: cresceu o varão em grande maneira, e ele possuía, querido, tantas coisas, amado, mas isso foi tudo depois que ele levantou os olhos e começou a ver o que antes ele não via. E muitas vezes, por você não ver o que você precisa ver, no momento de ver, você não recebe todas as promessas e todas as bênçãos, porque Jacó não podia ver o natural, Jacó tinha que ver o sobrenatural. Jacó não podia ver o humano, Jacó precisava ver o divino. Diga assim comigo: Jacó levantou os olhos, recebeu a instrução e recebeu a transformação. Mas eu vou para o Apocalipse. Um homem chamado João, apóstolo João, estava na ilha de Pátimos, e esse homem vai então receber uma incumbência, assim como você tem e eu tenho uma. Assim como Deus te chamou para uma obra, Deus me chamou para outra, e Deus chamou João, e João fez uma obra maravilhosa. Mas João, na medida, querido, do sofrimento destas coisas que começaram a acontecer, ele vai fazer a sua dedicatória, para enviar então as 7 cartas às igrejas, e na sua dedicatória ele coloca assim: eu, João, vosso companheiro na aflição, eu estava na ilha de Pátimos, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, eu estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra do Senhor, por causa do testemunho do Senhor. Sabe qual é a visão de João? A visão de João, querido, é a visão que muitos estão tendo, que o preço para servir a esse Cristo, esse reino, é muito alto, é muito sofrimento, é muita aflição, é muita angústia. Até quando, Senhor? João tinha essa visão, mas Deus precisava mudar a visão de João, como precisa mudar a minha nessa noite. E talvez você seja um candidato a junto comigo ter uma visão mudada aqui nessa noite. Então, a palavra vem, querido, e dá a ele uma visão tridimensional. Diga comigo: tridimensional. Porque chega a palavra para ele e fala: João, escreve as coisas que vês. Capítulo 1, versículo 9. Escreve as coisas que vês. 1,19. Escreve as coisas que vês. Diga comigo: as que são, e as que depois destas devem acontecer. E aqui que muitas vezes a gente se engana, irmãos. Talvez eu me engano, talvez eu não possa falar nós nos enganamos, que muitas vezes a coisa da forma que você está vendo não é da forma que é. Lá o Jacó não entendeu que o Labão era um trabalhar de Deus. Deus está julgando a terra, irmãos, e nós temos que perceber e abrir o nosso entendimento acerca disso. Escreve as coisas da forma que você vê, conforme a tua visão. Mas ei, João, não escreve só da forma que você vê, não, escreve também da forma que é, porque nem sempre da forma que eu vejo é, e nem sempre da forma que é o que Deus vai fazer depois. Escreve conforme a visão, conforme a tua visão, conforme você vê, conforme os teus olhos podem contemplar, mas escreve da forma que ela é. Mas escreve o que eu vou fazer depois. E sabe o que acontece aqui, irmão? Ele começa a ver o que acontece no cenário das 7 igrejas: perseguição, lutas, falsos apóstolos. Leia as 7 cartas. Sofrimento, primeiro amor indo embora. Está comigo? E João começa a ver tudo isso, irmãos, e ele começa então a entristecer, ele chora. Mas no capítulo 4 de Apocalipse, coloca para mim por gentileza, Apocalipse capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 4, aleluia.
Diga assim comigo: depois dessas coisas. Tem algumas coisas, irmãos, que vão começar a acontecer em breve tempo, mas tem coisas que estão acontecendo e estão necessárias a acontecer, e muitos não estão entendendo. Depois dessas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, diga assim, com muito carinho para a pessoa que está do seu lado: sobe aqui. Porque, querido, João estava olhando muito o terreno, João estava olhando muito ali, querido, dificuldade, aflição, angústia, sofrimento, abatimento, estava olhando muito ali o físico, irmão. Ele tem que ser tirado desse cenário, ele é arrebatado em espírito, e Deus então fala para ele: agora, para você ver aquilo que você não está vendo, só subindo aqui. Se não subirmos, querido, de nível espiritual, de visão espiritual, de consagração, de entendimento, nós vamos começar a somente olhar o que está ao nosso redor, e aqui ele foi tirado desse cenário, e foi lançado num cenário dele olhar as coisas de cima. Sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Mas se ele continuasse lá, ele não ia ver. É por isso que a minha visão e a sua vai ser mudada nessa noite. Você vai começar a ver solução onde você estava vendo o problema. Você vai começar a ver apenas um cenário que Deus está preparando para operar o depois dessas coisas. E essas coisas não vão te entristecer mais, porque você vai entender que é necessária para posicionamento da igreja para a volta de Jesus. Olha o que está acontecendo. Sobe aqui e te mostrarei imediatamente. Pode deixar lá. Imediatamente, versículo 2: eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ei, querido, esse trono sempre foi dele. O seu poder é um poder que não passará, irmão. Agora deixa eu passar algo para você. Estávamos construindo um templo esses dias atrás, 2, 3 anos. Em dado momento, a coisa ficou difícil, as coisas começaram a não dar muito certo, e Deus não deixa nada sem resposta, irmão. Deus continua sendo Deus, e é o Deus da igreja. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E começamos a orar, e do nada, se eu posso dizer assim, nós ouvimos aqui que é jesuicidência, eu creio dessa forma também. Um irmão da igreja ele era construtor de ultraleve, aviões de pequeno porte, passou por cima da construção e tirou uma foto e me mandou no meu zap: ô pastor, olha aqui, passando ali, estava dando uma passeada aí, pô, que benção, irmão. Eu peguei a foto, e na hora o Espírito Santo me falou que tinha uma coisa errada ali. Eu comecei a ver a foto, eu virei a foto, irmãos, aí tinha tipo de um demônio que estava dentro, estava em construção ainda. Você vai entender melhor. O que aconteceu? Nós precisamos de um caminhão de terra. Dentro de vários caminhões de terra, um desses caminhões de terra foi pegado de uma terra de um cemitério. E as coisas começaram a dar errado. Mas ali, olhando o monte de terra, do lado do monte de terra, do outro lado do monte de terra, agora a visão que vem de cima, ela mostra claramente: sobe aqui, eu quero te mostrar daqui para lá. Eu quero que você tenha uma visão de cima para baixo. Eu quero que você veja como eu vejo. Eu quero que você veja a oportunidade onde você vê dificuldade. Eu quero que você veja que eu já deixei a porta aberta, só que você precisa subir. O irmão comprou uma propriedade
Perguntei para ele hoje ainda, antes de vir para cá, porque o Espírito Santo me levou a fazê-lo. Mais detalhes. Uma propriedade com uma plantação de seringueira. E essa família que administrava esse seringal ali, perdeu alguém da família com câncer. Estava numa falência. O seringal pegou fogo. E esse irmão adquire a propriedade e falou: pastor, eu queria que o senhor fosse lá com os intercessores para orar ali, porque era de uma família que permitia que um pessoal aí do centro espírita fizesse na mata aí alguns trabalhos. Eu falei: vamos lá. Mas ele, querido, um engenheiro, o Jean, um salmista, ele pediu para tirar uma foto, porque ele queria ali então ver a dimensão do que ele precisava ampliar ali no seringal. E ele me veio com a foto. O pastor, essa é a foto. Tinha tipo de um Uriel de Satanás. Você imagina isso, irmão? A queima que teve no seringal queimou de uma forma que aquilo se transformou num Uriel. Houve morte, falência, a ponto da família precisar de vender a propriedade pela luta. Mas como essa visão veio de cima para baixo, nós fizemos atos proféticos ali, limpamos aquele lugar, e o nome do Senhor foi glorificado. A igreja, depois que foi removida aquela terra, irmão, jogamos a terra, para você ter uma ideia tão séria, irmão, que aquela terra estava no meio, foi plantada ali, e foi passar a fiação da mesa de som até o altar, e chegou ali, a pessoa que estava trabalhando desviou do monte, e depois continuou. Depois está aqui, tem obreiros da igreja aqui, e ali nós fomos passar a fiação, depois não ia, irmão, porque tinha um impedimento ali, mas de cima para baixo o impedimento foi arrancado. Deixa eu passar um pouquinho para você, querido. Você sabe para mim ensinar, mas eu quero apenas junto com você recapitular. Assim fica bom? Salmo 97, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Salmos 97. Querido, o Senhor continua reinando, irmãos. A gente pode dizer: Senhor, vem o teu reino. Ele vai falar para mim e para você, ele já está dentro de você. Mas por que muitas vezes não dá certo? Por que muitas vezes eu sofro? Por que muitas vezes eu estou aflito? Por que muitas vezes as coisas estão, parece que como que impedidas? Porque o reino de Deus é assim, irmão. Você vai para, não coloca não, por favor, mas você vai para o Evangelho de Marcos ali, no capítulo 4, vai dizer: é como se um homem lançasse semente na terra, dormisse, e a terra por si só produzisse, não sabendo ele como. Assim é o reino de Deus, irmão. Ele por si só, ele funciona. O reino de Deus é um reino funcional. O reino de Deus é um reino, querido, que nunca será abalado. O reino de Deus é o que faz diferença na minha e na sua vida, e o Senhor reina, e pelo fato do Senhor reinar, nós temos que nos regozijar aqui na terra com o reino dele. A principal oração de Jesus é: venha a nós o teu reino. Se o teu reino que é feito e estabelecido aí, ele vem para cá e eu consigo entender o teu reino aqui, eu transporto o teu reino daí de cima para aqui para baixo, eu vivo em regozijo. Vai mudar o teu semblante nessa noite, você vai levantar a tua cabeça. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Não quer dizer que ele não enfrenta adversidades. Olha isso aqui: reina o Senhor, regozije-se a terra, nuvens e escuridão o rodeiam. Agora vai no versículo 3, diga assim comigo: adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos ao redor. O Senhor reina, ao redor dele tem nuvens e escuridão, mas sai um fogo dele. Querido, não temas, o reino de Deus está entre nós. Pastor, mas tem muita injustiça? Tem Labão? Tem, mas Deus está trabalhando a igreja, irmãos, para a volta do Messias. Agora vamos ver na prática. Jesus disse assim: ensina-nos a orar.
os discípulos disseram: ensina-nos a orar. Quando orares, vós orareis assim: Pai nosso que estás, santificado seja, venha a nós. Agora, como que Jesus trouxe o reino de Deus aqui para a terra? Para ensinar os discípulos como que eles deveriam fazer no momento de obscuridade, nuvens, ventos contrários, aflições. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas agora eu preciso preparar os meus discípulos. Marcos capítulo de número 6. Lucas capítulo 7, por gentileza, deixa eu começar diferente aqui. Fique adorando Deus aí, irmão, fique em espírito de adoração. Capítulo 7. Aleluia. Versículo 31 a 35. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, a que são eles semelhantes. São semelhantes a menino? Não, está errado. Aleluia, aleluia, aleluia. Lucas capítulo 6, 34. Querido, coloca Marcos, por gentileza. Marcos capítulo 6. Isso, e o outro também é Marcos, falha foi minha. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Continua, por favor. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: olha, querido, para a gente entender aqui o que é uma visão natural, o que é uma visão de cima, o que é uma visão que eu preciso ter nesse tempo, senão eu não vou subsistir. A visão dos discípulos, estavam caminhando com Jesus, não era o pastor, não era o apóstolo Mauri, não era o pastor Veronese, não era o apóstolo Francisco, eles estavam do lado de Jesus. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Me ajuda aí. Querido, diante de qualquer dificuldade, Jesus está ensinando para os discípulos: erga os seus olhos para os céus. Que a gente consegue enxergar, irmão, o dinheiro é pouco, o lugar é deserto, onde nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? Senhor, despede esse povo. Parece que a gente quer ensinar Jesus a fazer. Não é bom o Senhor despedir esse povo, não é bom pedir para eles ir para as aldeias aí, para ver o que eles arrumam para comer? O lugar é deserto, o dia já está terminando. O que o Senhor acha da gente despedir esse povo? Querido, ele continua reinando. Agora, como que o reino dele vem na terra, irmão? Porque Jesus não fazia, querido, nada de forma natural. Jesus, ao fazer qualquer milagre, ele erguia os olhos para os céus. Ele sabia, irmão, que é do céu que vem o teu socorro. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem necessidade aqui, irmão. A necessidade é dos discípulos. Mas Jesus está ensinando para mim e para você, como ensinou para eles, diante de qualquer dificuldade. Primeiro, eleva os teus olhos. Erguendo os olhos. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães. E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Querido, qualquer que seja a sua necessidade, o reino de Deus supre. Marcos capítulo 7. Marcos 7, 31 e 35. Eu anotei Lucas aqui, está errado. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, diga assim comigo se você pode, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Querido, diga assim comigo: provisão de necessidade, cura de enfermidade. Pastor, complica um pouco mais, vamos sim. Lázaro, todo mundo está falando o quê? Já cheira mal, é de 4 dias. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que no último dia, não, eu quero fazer hoje. Ei, querido, não espere o seu milagre amanhã, o seu milagre é hoje. Não espere, querido, quando, Senhor, até quando? Ele falou, quando você entender quem eu sou. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos olhando a enfermidade, o cheiro, nós estamos olhando quantos dias, nós estamos olhando como a mulher do fluxo de sangue. Já gastei tudo com os médicos, meu estado vai de mal a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus, e ela precisava só dar um toque, querido, um toque, foi suficiente para estancar todo aquele problema. E aqui foi a mesma coisa, irmãos, Jesus estava ali, a solução estava ali, Jesus está na igreja, irmãos, Ele continua reinando. Agora, como que Ele faz com Lázaro? Ele levantou os olhos para os céus e disse: Pai, obrigado por me haveres ouvido. Afinal eu sei que sempre me ouves, mas eu só disse isso para que eles creiam que tu me enviastes. E dizendo isso disse: Lázaro, vem para fora. Diga assim para o seu irmão: o reino de Deus é assim. Só que nós vamos caminhando, irmãos, e preste atenção aqui, não me tenha, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas Jesus estava trabalhando e fazendo a obra, como está fazendo aqui nessa noite, vai continuar fazendo. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só que muitas vezes, irmãos, as dificuldades, as aflições, esses embates, nos fazem tirar o olho, e nos fazem começar a arrazoar, como diz a palavra, discutir sobre coisas, como eu disse lá em São Paulo, sobre os 2 no caminho de Emaús, discutiam de tantas coisas que Jesus se aproximou do lado dele e perguntou: o que vocês estão discutindo aí? O que está pegando aí? Não, você não está sabendo o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo? Que dizia de respeito a Jesus Nazaré, que foi um grande profeta, tal. Então, hoje é o 3º dia, e então, querido, Jesus aproximou, ia do lado deles, mas eles não conseguiam mais ouvir a palavra de Deus, eles estavam tão arrazoando entre si, que não conseguiam ouvir mais a Deus. E acontece algo parecido aqui. Vai comigo aqui, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 8. De 22 a 26. E chegou a Betsaida,
E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: diga comigo se você pode me ajudar. Não entres na aldeia. Você vai entender aqui que tem muitas aldeias, irmão, que tira a minha visão, que tira a tua visão. Nós precisamos sair dessas aldeias urgente. Mas antes disso, deixa eu passar algo para vocês. Jesus começou a ensinar ele um pouco antes. O único milagre é que Jesus opera em 2 toques. Não tem outro na Bíblia. Mas antes Jesus estava ensinando, estava discipulando. E ele disse para os seus discípulos: guardai-vos do fermento de Herodes. E um virou para o outro e disse: é porque nós não trouxemos pão. E Jesus então intervém e fala assim: ei, vocês ainda não entendem, vocês têm olhos mas não conseguem ver, têm ouvidos mas não conseguem ouvir. Quando vocês tiveram a dificuldade com pães lá, e houve a multiplicação, quanto sobrou? Mas como vocês não conseguem entender ainda? Aí vem essa cena. Então Jesus precisava mudar a visão dos discípulos agora. E aí esse cenário aí é assim, ó. A visão que vocês têm até hoje é como esse, que vê as coisas, mas não vê lá na frente, não vê distintamente, não vê claramente ao longe. Vocês vê de uma forma embaçada, de uma forma assim, vocês acham que é, mas não é. É aquela visão de Apocalipse. Escreve as coisas que vê, as coisas que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Nem sempre o que eu vejo é. E a visão deles ali é que Jesus estava questionando eles pela falta do pão. Aí Jesus está falando aqui na cura desse cego: eu também já toquei a vida de vocês, eu também já toquei, mas a visão de vocês ainda não é uma visão ampla, clara. E quando a minha visão é uma visão curta, irmão, eu vejo o problema. Quando a visão é de longo alcance, eu vejo a solução. Quando a visão é curta, eu vejo Lázaro morto. Quando a visão é longo alcance, eu vejo ele ressuscitado. Eu estou no lugar certo? É essa visão que você vai sair com ela aqui nessa noite, ver lá na frente. Eu viajei mais de 20 anos na Belém, Brasília, fazia viagem de 10, 12 mil quilômetros, a minha esposa está ali, 20 dias, 30 dias viajando. Hoje, graças a Deus, aleluia, a gente não faz mais isso. Mas eu tive muito problema com estradas, caminhos, porque quando você está dirigindo numa rodovia, e você tem uma visão com a cabeça meia baixa, você olha à sua frente 10 metros da pista, no máximo, principalmente quando você vai cansando, vai chegando a tardezinha, vai chegando, você está rodando muito. Cheguei a rodar com ela 1.600 km, 1.700 km em um dia. Saí de Imperatriz do Maranhão um dia e vim para casa, 2.050 km em 18 horas. Não tinha pedágio, não tinha nada, e não tinha juízo também. Vai falar, vão falar tudo. Mas o que aconteceu, irmão? Eu comecei a ter várias rodas do carro quebradas, apóstolo. E quebrava uma roda, quebrava outra. E furava um pneu, esses pneus sem câmera. Aí uma vez conversando com alguém que já tinha um pouco mais de habilidade do que eu, falou: rapaz, você não pode olhar aqui, você tem que olhar lá na frente. Porque se você olha lá na frente, você se antecipa. Você não pegou. Querido, muitos estão vendo só o cenário de aflição, de dificuldade, mas para Jesus Ele já está vendo lá na frente, irmão, e Ele quer que você tenha essa mesma visão. Ele não quer já cheira mal de 4 dias, Ele quer que você crê realmente que Ele é poderoso para ressuscitar o teu sonho, para prover a sua necessidade, para multiplicar o teu pão, para curar a enfermidade. Ei, querido, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas aqui, irmãos, teve um segundo toque. Diga comigo, teve um segundo toque. Talvez você não precisa, mas eu preciso desse segundo toque nessa noite. Eu quero ter essa visão, irmão.
Eu quero ter essa visão de cima para baixo. Eu quero ter essa visão que quando Ele fala diante de qualquer cenário, sobe aqui que eu vou te mostrar a solução, onde você está vendo só problema. Sobe aqui, que eu quero te mostrar que eu tenho porta aberta para você. A porta estava aberta, irmão. Depois dessas coisas olhei e eis uma porta aberta nos céus. A porta está aberta. Engraçado que em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, para Jesus entrar na tua realidade, Ele bate na porta. Para você entrar na realidade dele, Ele deixa a porta aberta. É simples assim. Mas eu quero te passar algo, irmão. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Deixa eu só ver desse lado aqui. Quem que não vai me interpretar mal? Então, tem pouca gente. Quem que não vai me interpretar mal aqui? Deixa eu passar algo para você, irmão. Não me interprete mal. Eu falei com o Espírito Santo várias vezes. Quando ele for me dando aqui, eu pedi para ele descascar só um pedacinho da laranja, mas ele descascou a laranja inteira. Que a salmista falou algo ali. Você vai entender o que ela falou, o que eu vou falar agora. Ela falou assim: não se preocupa com o teu irmão da direita e nem da esquerda. Você lembra disso? A esquerda é terrível, irmão. Mas você está achando que a direita é a solução. Coloca aí para mim, por favor. Eu não vou levar isso para casa. Isaías 30, 21. Nós precisamos ser reconhecidos novamente, irmão. Você vai ver que alguma coisa talvez pode mudar na sua vida e na minha nessa noite, ou não. Diga assim comigo: os teus ouvidos e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Espera aí, se você não levar isso por parte política, você vai dar glória a Deus. Se você for levar por parte política, você não vai entender. Versículo 22, diga assim comigo: sem vos desviardes, nem para a direita. O governo de Deus é acima de direita e acima de esquerda, irmãos. E a igreja está se perdendo nisso. Assim te diz o Senhor. A igreja está se perdendo, irmão, por achar que a solução vem da direita. E tanto a direita como a esquerda são desvio do caminho. Eu tiro os olhos dele e começo a olhar o homem. E é por isso que não vem socorro, e por isso que não vem solução, porque Deus não divide a sua glória. Eu falei: Senhor, eu vou falar isso mesmo. E Deus não me chamou para ser covarde. A solução não está na direita, irmão. A esquerda é terrível. O plano de governo da esquerda é catastrófico. Concordo com você. Mas não queira acreditar que a direita vai resolver. Você sabe como que a igreja primitiva era conhecida, os primeiros discípulos? Diga assim comigo: os do caminho. Atos 9, 2. Querido, a polarização não é entre direita e esquerda. Você pode me ajudar? A polarização não é entre a direita e a esquerda. Atos 9, 2. E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Em outra tradução, vai dizer: se encontrasse alguns do caminho. Os primeiros discípulos, está aqui o apóstolo que pode me ensinar sobre isso. Você vai ver isso também lá em Atos mesmo, capítulo 13. Querido, nós precisamos voltar a ser os do caminho. Tu, pois, ouvirá por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Deus tem caminho, irmão. E sabe o que representa muitas vezes a direita e a esquerda? Desvio. Sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus tem para nós como igreja um caminho. E esse caminho está acima de qualquer caminho. Deixa eu passar para você algo que eu quero caminhar para o encerramento.
Eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que muitas coisas podem mudar se eu entender isso. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Diga assim comigo: pelejarão. Nunca foi diferente, irmão. Nunca foi diferente. Você vai pelejar, eu vou pelejar, nós vamos pelejar. Por quê? Porque ele pelejou. E pelejarão eles contra o Cordeiro. Diga comigo: e o Cordeiro os vencerá. Ei, querido, não tem luta contra ele. Ninguém que se levantar contra ele, irmão. Ninguém. Não perca teu tempo. Pastor, mas está acontecendo isso, eu vou fazer isso. Querido, não faça nada, ele sabe se defender. E pelejarão contra o Cordeiro, e ele os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ei, querido, mas tem um destino profético para você também. Tem um destino profético para mim também. Se eu entender, irmão, que eu sou os do caminho. Ele fala: não sobe não, rodeia por detrás. E eu agora, querido, eu tenho os meus ouvidos abertos, eu não estou com o meu olho para a direita nem para a esquerda. Eu busco levantar a minha cabeça e falar: Senhor, eu vou subir contra ele, o Senhor vai me entregar nas mãos. Ele dizia para Davi, um homem segundo o coração: sobe que certamente eu darei na tua mão. O Davi já ia com a palavra garantida que ele ia ter vitória, irmãos. E tem muitas lutas que estão sendo travadas, que Deus não está junto. Subirei contra eles. Sobe, Davi. Subirei contra eles? Não, agora você rodeia por detrás. Querido, tem muita gente rodeando na hora de subir, subindo na hora de rodear. Por isso que eu tenho que ouvir essa voz, irmãos. Eu tenho que voltar, subir aqui, sobe aqui. Pega primeiro o que eu peço para você fazer. Não seja Maria, vai com as outras. Porque em nome, querido, de essa polarização, tem pai que não fala com filho, tem marido que separou de esposa. Isso não é o caminho, irmão. Tem pastores dizendo: você não serve para congregar aqui, porque você não crê no que eu creio, e mandando membros de igreja embora. Isso não é o caminho, irmão. Isso é desvio de caminho. Mas deixa eu passar algo para você. Deus tem um caminho. Nós temos que ser voltado, querido. A polarização existe entre os que estão no caminho e aqueles que precisam voltar para o caminho. Essa é a polarização. O cego Bartimeu é a visão mais clara que eu vi na Bíblia do cego Bartimeu. Pastor, a visão do cego, parece brincadeira, mas é sério. Porque o Bartimeu tinha uma visão espiritual, ele não tinha física. Ele não queria bengala, apóstolo. Ele não queria uma capa nova. Ele estava mendigando pão porque ele não conseguia enxergar o caminho. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando aí, querido. Ele está aqui. Ele está aqui. E ele começou a clamar, 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 clamar. Sabe, querido, clama, clama, clama e responder-te-ei. E quando ele clamou, clamou, muitos queriam falar para ele: ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto, ficar quieto. Ele clamava ainda mais. Mas ele ouviu a voz: manda chamar. Ele está te chamando aqui nessa noite junto comigo. Ele está chamando alguns aqui nessa noite. Ele quer mudar a tua visão, ele quer ampliar, ele quer fazer você enxergar lá na frente. E o cego que teve essa visão, e quando ele apareceu lá: que queres que eu te faça? Eu quero ver. A igreja precisa ver, irmão. Eu quero ver. Então veja. E ele seguia Jesus agora pelo caminho. Nós somos o do caminho, irmão. A igreja é considerada os do caminho. E você sabe quem é o caminho? Esse que é o caminho vai sofrer tudo quanto é tipo de peleja, de perseguição, e vai vencer. E ele está falando: mas você vai vencer junto comigo.
E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Fica de pé. Existe algo, camarada, eu vou orar, eu quero ser bem objetivo, eu não quero ser cansativo. E se de alguma forma eu te feri, te machuquei, te ofendi, você me perdoe, não foi a intenção. Mas eu creio, irmãos, que esse é o tempo da igreja. Eu creio que esse é o tempo da igreja. E a igreja, irmão, ela tem que voltar a ter o entendimento que Davi teve. A palavra do Senhor vai dizer, eu não quero aqui abrir muito, para não ser cansativo. A palavra vai dizer que Jeosafá, ele andou nos primeiros caminhos de Davi. E quando Jeosafá andou nos primeiros caminhos de Davi, está em 2 Crônicas 17, ele começou a conquistar tudo, irmão. Foi uma bênção, até o momento que ele começou a fazer alianças. E aquela aliança com Acabe, irmão, não era para acontecer. Por que não era para acontecer? Porque 400 profetas falaram o que o Acabe queria ouvir, mas Micaías disse, esse Micaías apanhou. A multidão nunca funcionou, irmão. A maioria, os 12 espias. Mas quando ele falou, mas não tem mais nenhum profeta do Senhor aqui para a gente consultar, não? Depois de 400, você quer mais um? Porque ele sabia que ele não era dele aquela guerra. Ele sabia que ele não podia entrar naquela guerra. Tem guerra, querido, que você não foi chamado para entrar. Ele sabia que não era dele aquela guerra, mas mesmo assim ele foi para a guerra. E por misericórdia de Deus ele foi poupado. Mas quando ele voltou, o Senhor falou, devias tu ajudar o ímpio? Por causa disso, grande luta virá contra ti. Querido, não queira atrair luta desnecessária numa guerra que não é sua. Ele começou a fazer alianças. Daí pouco tempo depois ele fez aliança de novo para construir navio. Deus não mandou ele fazer nada daquilo, irmão. Ele começou a ter dificuldade. Mas Davi começou bem também. E Davi consultava o Senhor. Eu vou subir, não vou subir? Que jeito vai ser? O Senhor vai me entregar nas mãos? Vou e sobe e tal. Acontecia tudo isso, irmãos. Mas chegou um tempo que a guerra que era de Davi, ele preferiu não lutar. Ele ficou no palácio. Então tem a guerra que você tem que lutar ela, irmão. Tem a guerra que não é sua. Mas tem um detalhe aqui que eu queria encerrar com isso. Mais uma vez, tenha paciência comigo. Salmo 142. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3. Diga assim comigo: quando dentro de mim me esmolece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando, me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Davi chegou numa situação, irmão, que ele sabia como funciona um exército. Ele era um guerreiro. E o escudo do soldado que está à direita, ele protege o que está à esquerda. É o escudo. O que ele está falando, eu olhei para a minha direita e não vi quem me cuidasse de mim. Eu estou sem proteção. Eu não estou vendo ninguém se preocupar comigo. Eu estou guerreando aqui, mas eu estou presa fácil para o inimigo. E ele está falando, no caminho que eu andava, me ocultaram um laço, tem uma armadilha. Mas diga assim comigo, no caminho que eu andava, me ocultaram uma armadilha. Aí falta proteção, aí falta garantias. Mas agora, querido, ele passa por tudo isso, e ele passa por todo esse cenário, para a gente orar. Salmo 143, versículo 8. Parte B do versículo, se você puder ler junto comigo, diga assim: mostra-me o caminho por onde eu devo andar,
Repete mais 2 vezes para você gravar. Mostra-me o caminho que eu devo andar. Isso faz toda a diferença, irmão. No caminho que eu andava tinha laço, no caminho que eu andava ocultaram armadilhas. Mas quando Deus mostra o caminho, irmão, é juntar a fome com a vontade de comer. Versículo 10, Salmo 143, versículo 10. Diga assim comigo: ensina-me a fazer a tua vontade. Vamos juntar as 2 frases. Diga assim: mostra-me o caminho que devo seguir e ensina-me a fazer a tua vontade. Diga para a pessoa que está falando: desse jeito Deus reina, o reino dele vem, desse jeito você sobe, desse jeito você vê de cima para baixo, desse jeito não te falta socorro, desse jeito, querido, você vai crescer mais e mais. Aleluia. Eu não sei você, se o pessoal do louvor aqui puder estar, ou alguém solando, ou alguém ministrando. Eu quero, querido, talvez seja eu sozinho, eu quero que essa palavra seja verdade na minha vida. Eu quero ser os do caminho, esses que procuram saber qual é o caminho, esses que procuram saber qual é a vontade. Eu não quero fazer por fazer, irmão. Continua valendo aquilo: sem mim nada podeis fazer. Continua valendo. Fala para o teu irmão: continua valendo. O sem mim nada podeis fazer continua valendo. Então, se você quer, juntamente comigo, irmão, mas não vem aqui para me agradar, não, pelo amor de Deus. Senhor, eu quero que a minha visão seja ampliada nesse tempo. Eu quero enxergar a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade nesse tempo. Eu quero ter uma visão totalmente capaz, ampla, de reconhecer claramente o teu agir, o teu trabalhar neste tempo. Querido, Deus precisa disso hoje. Deus precisa que eu tenha essa visão ampliada hoje. Se você é um candidato, querido, saia do seu lugar enquanto os amados estão vindo para cá e vem aqui no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem vitória para nós nesse tempo, irmãos. Aleluia. 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 Pai, eu vim te buscar. O meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, eu não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. E sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Eu estou sobre qual monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração.
Confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te tocar e sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui e sem te tocar e sem ser tocado por ti, Jesus, nada vai me atrair. Não, 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 nada vai me tirar daqui. Eu estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Eu estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a sua mão aí nos seus olhos, por gentileza. Põe a mão nos olhos. É como se o Senhor estivesse tocando na sua visão, tocando na minha visão. E o Senhor está, assim como naquele ato profético que Ele toca em Betsaida, Ele está tocando aqui em Barretos, na minha visão, na sua visão. Está te dando uma visão de longo alcance. Comece a ver agora o que você não via. Comece a enxergar a solução onde você via problema. Comece. Veja, eu quero ver, veja que há solução, veja que há cura, veja que há libertação, veja que há resposta de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Veja que o Senhor te mostra a solução. O Senhor te mostra que Ele está contigo. Ele te mostra que você vai vencer juntamente com Ele. Comece a ver aquilo que até hoje você não via. Comece a ver, comece a enxergar, que a sua visão se amplie, que você comece a ver claramente que você é destinatário de todas as promessas. O Senhor não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Recebe, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe, recebe. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu passar algo aqui, irmãos, que eu já estou encerrando. Se é que eu posso dizer assim. O Senhor coloca algo no meu espírito aqui. Ele tirou de uma forma profética. Ele mudou. Ele tirou o cego de uma aldeia. Diga comigo, de uma aldeia. Lá na aldeia ele não fez um milagre.
Ele tirou da aldeia, fez um milagre, e diga assim comigo, e disse: não voltes para a aldeia. O Senhor vai te revelar qual é a aldeia que Ele não quer que você volte nela, porque essa aldeia tem cegado a tua visão, e o Senhor quer te dar uma visão, querido, de fato de quem você é na presença dEle. Ele quer que você enxergue que você é aquele que vai vencer juntamente com Ele, aquele que vai trazer o reino de Deus para a terra. Venha a nós o teu reino, através de mim, através de você. Senhor, venha reinar aqui, venha reinar aqui na minha finança, venha reinar aqui nessa parte do meu corpo que está enferma, venha reinar aqui no meu casamento, venha reinar aqui nesta empresa, venha reinar aqui. Mas tem aldeia, irmão, que se eu voltar para aquela aldeia lá, eu vou sair daqui abençoado e vou voltar para a aldeia e vou voltar a ter a minha visão comprometida. Pergunte para o Espírito Santo, qual é a aldeia que o Senhor quer que eu volte? Talvez é a internet, talvez é algo, querido, que só você e Deus vai saber. Deixa eu chamar aqui o apóstolo Gésio. Aleluia, aleluia.